amigos, desejo uma ótima noite a todos, né? Estamos gravando agora aqui à noite. Desejo uma boa noite para todos. Eu não sei, né, que hora do dia ou da noite que você vai assistir esse vídeo. Mas, para quem está nos acompanhando aí, a gente parou, né? Quando eu falei com o outro bruxo, feiticeiro, que havia um outro livro superior a todos aqueles que antes eram meus e que ele agora havia adquirido. Ele ficou impressionado e pediu para me arrumar. Eu tinha dito para ele, né, que eu tinha adquirido um livro superior àqueles todos, e ele ficou impressionado e pediu logo se eu podia arranjar um livro desse para ele, que era superior aos outros. Eu disse que sim. Quanto é o livro? Não, você não vai pagar nada do livro. Não vou pagar nada? Não. Basta você fazer um curso e aí você vai ter o livro, né? O curso, conforme eu já disse, era o curso A Bíblia Fala. E logo ele ficou apressado para começar logo a fazer esse curso, para ele ter aquele livro. Aí eu peguei e com a Bíblia lá com os irmãos, peguei um curso, e ensinei ele a procurar as passagens, né? Ler as passagens bíblicas, dar as respostas, etc, etc, né? E ele ficou muito feliz, muito agradecido, e falou, não, eu vou acabar com esse curso logo, porque eu quero esse livro. É esse aqui? É. Eu vou ficar com ele. Falei assim, ele é seu, depois você fazer o curso. Tá bom. Aí ele começou a fazer o curso bíblico. Com pressa logo, né? Para poder ter o livro para ele. E aí, amigos, o Espírito Santo foi trabalhando com ele. Assim como ele, quando começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo começou a trabalhar com ele, e aí ele deixou de lado um pouco das macumbarias dele, das feitiçarias que ele fazia, para poder fazer logo o curso bíblico. Aí logo ao mesmo tempo. E aí quando ele fez umas 10 a 12 edições, ele deu uma pausazinha, porque eu tinha muito trabalho, muito serviço, né? Que os outros haviam empreitado para ele, né? Para ele fazer as maldades lá. Mas aí aconteceu um fato que já era esperado. Então ele se preparou e aí chamou os espíritos que eram acostumados a incorporar nele ou ensinar ele, né? Fazer aquela macumbaria. Então lá ele pediu o espírito para ir lá naquela pessoa, lá onde é que ele tinha preparado a feitiçaria para fazer a maldade lá. Então ele chamou os espíritos um por um. Nenhum espírito mal apareceu. E os dias foi passando, e o povo tinha dado ele parte do dinheiro, né, como se da empreitada, e o povo começou a cobrar dele. O negócio ainda não
está encaminhado e coisa e tal, o negócio está do mesmo jeito, não está tendo andamento e coisa e tal, e ele ficou apertado, ele chamava o espírito não vinha. Aí, o que ele fez, né? Deixou a Bíblia de lado, aí foi lá para a rua, lameou no pecado, lameou, bebeu, fumou e lameou no pecado. Aí ele veio, chamou o espírito, aí esses espíritos vieram. Aí ele conversava com eles, né? Aí ele falou assim, ué, estou com tanto serviço feito, pegado, preciso de vocês para dar prosseguimento nos trabalhos e vocês não veem. Por que vocês não veem? Aí o Espírito falou para ele assim, olha, é porque você começou com um negócio de Bíblia sargada, lembra até hoje, a expressão que você começou com esse livro, Bíblia sargada, e nós não gostamos desse livro. Ainda falou para ele assim, olha, ou bem que você canta, ou bem que você suvia. Você não pode fazer as duas coisas, você tem que escolher uma. Mas aí ele falou assim, você que está falando aí, tudo bem, né? Porque você é espírito do mal. Mas eu chamei São Jorge Cavaleiro, ele não veio, ele não é santo. Chamei ele porque ele não veio. Eu chamei Santa Bárbara, chamei Cosme e Damião, que são santos. Chamei São Jorge. E nenhum deles vieram. Aí o Espírito falou para ele assim, você é bobo. Existe essa separação só para vocês aí. Mas cá nós, não tem diferença, eu mesmo. E foi embora. Aí ele me procurou. Fez mais duas lições, que a 12, elas falam sobre o sábado. Aí ele me contou toda a história, o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, ó, falou comigo, eu vou te falar uma coisa. Eu vi o povo falar agora que Bíblia é livro de crente. Mas eu descobri que Bíblia é livro, é de Deus. Não é de crente, é livro de Deus. E eu vou seguir esse livro. Então não demorou muito para que ele tomasse a decisão de seguir os ensinamentos de Jesus. Claro, o diabo não ia deixar barato, como não deixou. E ele começou uma certa perturbação, eu tinha que orar com ele, orar por ele continuou fazendo as lições. E aí pronto, o ganha-pão dele, ó, esvaiu-se. E ele ficou em maus lençóis porque ele havia pegado o dinheiro das pessoas e as pessoas ficou cobrando dele e ele não tinha, agora ele não tinha o dinheiro para devolver para as pessoas e nem podia fazer o serviço mais para as pessoas. E ele ficou, nós dois ficamos na mesma situação. Numa situação que só Deus. Eu não tinha serviço, né? Porque eu não queria trabalhar, porque eu não tinha mesmo, não arranjava serviço. E as roupas que ele tinha, a gente não sabe como, de uma hora para outra, acaba a roupa, acaba sapato, acaba tudo.
e nós dois ficamos no mesmo barco. Eu me lembro, ele ficou com cabelão, né? Era escuro, ficou com cabelão, porque ele não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. E eu só tinha uma camisa, que eu podia ir na igreja com ela, porém rasgada já de um lado. E aí um irmão, um amigo meu, amigo de infância, amigo meu, foi trabalhar em Brasília, na época, ainda havia muito serviço em Brasília, porque ele ainda não havia terminado a capital do Brasil, que é Brasília. E ele falou assim, olha, me pediu que eu fosse visitar a mulher dele, né? Ele não era crente, não era nada e tal, mas como a gente era muito amigo, né? Amigo de infância e tudo, eu me lembro. E eu fui visitar a esposa dele. Lembro que foi um sábado à tarde, depois que eu voltei da igreja. Aí eu fui visitar esta senhora. Lá, antes de eu chegar na casa deles, a gente atravessava uma ponte. Aí, em cima da ponte, eu me lembro que eu pensei, olhei para a camisa, a última rasgada aqui. Aí eu pensei, falei, ó, pensou, Jesus, se o Senhor não me ajudar, me tirar dessa situação, daqui uns dias nem na igreja eu não vou poder ir mais. Não levou nem 10 minutos, né? Quando eu saí assim da cabeceira. Aí sim, aí veio aquela resposta na Bíblia, que está em São Mateus capítulo 6, verso 33. Na hora. Aí veio aquele verso, que está lá, que todos sabem o verso de cor. E aí, parece que aquilo me confortou um pouquinho. A hora que eu saí da cabeceira da ponte, desse lado, assim, lembro até hoje, lado direito, eu vi, tinha um dinheiro enrolado no outro, assim, caído assim, estava assim com a poeirinha por cima, mas eu vi que era dinheiro. Aí eu baixei, peguei, não olhei não, botei no bolso e fui. Chegou lá na casa onde eu ia visitar a mulher, ela estava lá e o sogro dela também estava, né? Que era o pai desse amigo meu que tinha trabalho em Brasília, ele estava lá. E ele era um cachaceiro que eu nunca vi uma coisa daquela. Bebia muita cachaça aí. Um sujeito bom, gostava muito dele, trabalhei muito com ele, né? Antes de conhecer Jesus, né? Quando eu ainda era até um adolescente. Então eu comecei a contar para ele agora a decisão que eu tinha tomado, o caminho que eu agora estava começando a seguir. Aí eu falei com ele do sonho que eu tive, que me despertou. Aí ele olhou para mim assim e falou, ô rapaz, eu também vi Jesus quando crucificaram ele na cruz. Eu vi tudo. Aquilo me arrepiou. E foi assim, 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 eu vi. Aí eu pergunto para você, quem que estava falando na boca daquele homem naquele momento? Aquilo o corpo arrepiou. Aí fiquei por ali, voltei para casa. Aí cheguei em casa, eu tinha a mão no bolso e fui olhar o dinheiro. Era 12 cruzeiros.
Era 12 cruzeiros. Aí, eu tirei 10, comprei 2 camisas para mim, que eu agora praticamente não tinha mais nenhuma, comprei 2 camisas para mim, e os 2 eu dei ele para cortar o cabelo. É. Aí, ele falou para mim, e, ó, eu não quero saber daquele livro. Aí, chamou, eu vou falar com fulano, não vou dizer o nome dele aqui, né? Eu vou falar com ele que ele some com esse livro aqui, que eu não quero aquele livro aqui mais, não. Não quero nem saber desses livros. Aí chamou, o moço veio, pegou os livros, e até hoje eu não sei o que esse camarada fez com esses livros. Mas, como eu disse, lá em casa ainda estava o mais terrível deles, que é o de São Cipriano, ainda estava lá em casa. Aí, uma tarde, eu falei, rapaz, o mais perigoso ainda está aqui. Vamos queimar ele? Vamos acabar com ele? Vamos. Aí, peguei esse livro, enrolado num papel, enrolado. Eu não sei onde nós arranjamos 50 centavos naquela época. Minha menina primogênita, ela estava pequenininha assim, e tinha um moço que tinha um botequinho assim. Aí eu peguei uma garrafa e falei assim, minha filha, vai ali na casa de... Esqueci o nome do moço agora. Compra 500 réis de querosene para nós. Aí ela foi. Correu. Lembro até hoje. Ela... Daí eu vi quando ela entrou lá. Daí a pouco ela saiu com a garrafinha com... Não, nem cheio, né? O dinheiro era muito pouco. Aí nós fomos pegar e queimar esse livro. Amigos, quando o povo fala que ele é difícil de queimar, eles não estão mentindo, não. Porque não é fácil para que nós conseguimos queimar ele, por quê? Porque eu já tinha tomado uma decisão ao lado de Jesus, ele também tinha tomado essa decisão. Então, a maldade ali não tinha tanta força quanto antes. É por isso que nós conseguimos queimar esse livro. Mas não foi fácil, não. O governo não queimava de jeito nenhum. E foi preciso virar folha por folha até a gente conseguir queimar. Mas graças a Deus, queimamos. Então, nesse momento, alguma coisa que ainda nos ligava ao poder do mal, naquele momento, havia acabado. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade ao próximo vídeo, que vai ser intitulado Sonhos Edificantes.